Vamos para mais uma aula do professor Vinícius Lemos, falando agora sobre agravo de instrumento, aqui no curso de recursos no novo Código de Processo. Vamos aqui para a terceira aula sobre agravo de instrumento. Estamos ainda nas hipóteses do agravo de instrumento no processo de conhecimento, hipóteses estas que nós falamos antes na aula anterior, que você já viu, sobre a tutela provisória e aqui ainda as tutelas, as decisões de mérito. Vamos aqui falar agora sobre a arbitragem, a convenção de arbitragem. Nós temos aqui a convenção de arbitragem, que é a cláusula compromissória. Então, cláusula compromissória, quando duas pessoas fazem um contrato e dentro do contrato dizem que esse o contrato ou objeto desse contrato só será discutido não em juízo no judiciário, mas sim perante um árbitro. E aí, quando uma das partes que assinou o contrato resolve não procurar o árbitro, mas intentar a demanda no judiciário, a outra pode falar assim, mas a gente não combinou que seria no árbitro? Aí na contestação faz a alegação da existência da cláusula arbitral. O que o juiz vai ter que fazer nesse caso? Vai ter que dizer, sou competente ou não. Aí o juiz pode rejeitar a convenção de arbitragem, lembrando que ele só pode rejeitar sem que o árbitro tenha feito, porque o árbitro tem competência para dizer que ele é competente também, e se ele rejeita, é uma lesão interlocutória. Se ele acata, é uma sentença, aí cabe apelação. Se ele rejeita, quer dizer que ele vai continuar com o processo. Então nós temos essa visualização sobre a convenção de arbitragem. Rejeição da convenção de arbitragem na contestação ou no processo, no saneamento que você alega na contestação, mas o juiz ele decide posteriormente. Aí nós vamos ter aqui a visualização de que nós temos aqui uma possibilidade que o Fred Dier, no seu recente livro sobre recursos, ele diz que nós podemos interpretar extensivamente as hipóteses taxativas. O que seria isso? Pegar o núcleo do que a hipótese queria, vamos supor aqui, negócio jurídico processual, a arbitragem não deixa de ser um negócio jurídico processual sobre competência, aí depois é sobre competência, discussão sobre competência e depois a rejeição. E aí ele diz, por duas vertentes, que com isso todo negócio jurídico processual caberia aqui o agravo, e ainda fala que toda decisão que fala sobre competência caberia de igual forma o agravo de instrumento. Eu tenho uma visão um pouco mais branda do que o Fred Dier e o Leonardo Cunha. Eu visualizo que tem como fazer a interpretação extensiva, porque uma hora ou outra a gente vai ter que pegar essas hipóteses idênticas, mas eu acho que a gente tem que conjugar todos os polos. O que seria isso? Nós temos dentro da convenção de arbitragem 3 pontos, 3 visualizações. Nós temos o negócio jurídico processual que fala sobre competência e que teve a rejeição. Quando eu tiver um negócio jurídico processual que falar sobre competência e for rejeitado, e uma outra hipótese, também caberia. Somente nisso. Negócio jurídico processual só? Não é agravado. É somente sobre competência, também não é o agravado, e necessitando da rejeição. Uma que acata a competência, eu acho que não é agravado, porque não se pode fazer interpretação extensiva aqui. Então eu tenho mais restrição, apesar de concordar e ter essa visualização de que é possível a interpretação extensiva. Então eu daria como exemplo o quê? Numa interpretação extensiva, eu daria como exemplo a cláusula de eleição de foro. Se eu faço um contrato e faço a cláusula de eleição de foro, é um negócio jurídico processual que fala sobre competência, no caso, relativa, e aí se o juiz rejeita, eu posso fazer esse enquadramento, mas muita cautela e muita parcimônia na utilização do agravo de instrumento. Então, tem essa visualização aqui. A próxima hipótese é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A gente vai fazer um vídeo fora do curso falando o que é esse incidente, mas de forma geral é um incidente que vai dar o contraditório para dizer se os sócios de uma empresa serão incluídos na ação como réu ou não. Antes você fazia isso geralmente no cumprimento de sentença, geralmente na execução. Hoje o incidente diz, pode ser a qualquer momento.
Isso pode ser a qualquer momento, pode ser no processo de conhecimento. Se eu verificar uma das hipóteses que o Código do Consumidor ou o Código Civil colocam, eu posso suscitar isso. E vai ter uma decisão que vai ali permear e falar se entra ou não no processo os sócios, se eles são incluídos como réus ou não. A decisão que resolve o incidente é agravável, e somente a decisão que resolve o incidente é agravável nesse ponto. Aí nós temos que pode resolver por desconsiderar e incluir os réus como sócios, ou não desconsiderar e não incluir. Ambas são agraváveis, e aí depende do interesse recursal para verificar. Aí eu tenho dois pontos aqui, que é a decisão interlocutória que é interna do incidente, mas que cabe agravo porque entra em uma outra situação. Por exemplo, um benefício da justiça gratuita que um dos sócios pediu. É agravável, mesmo sendo interno do incidente, é agravável. E as decisões interlocutórias não agraváveis, que são internas do incidente, não podem esperar pela ação. E por que não pode esperar pela ação? Porque elas falam só sobre o incidente. Logo, elas têm que ser impugnadas no primeiro momento. Qual que é o primeiro momento? Aquele que fala sobre o incidente. Então, a gente tem essa visualização que o momento correto seria na preliminar de agravo as decisões interlocutórias internas do incidente. Então, nós temos essa visualização aqui sobre as decisões interlocutórias sobre o incidente. Depois nós temos aqui o benefício da justiça gratuita. Sempre que falar sobre o benefício da justiça gratuita, vai caber o incidente? Vai caber o agravo? Não, não é sempre. Nós temos 4 hipóteses de decisões em que cabe o benefício da justiça gratuita. O que seria essas 4 hipóteses? Quando eu peço a justiça gratuita, o juiz tem 2 possibilidades de decisão. Ou ele concede, ou não. Da concessão, repitam comigo, não cabe agravo. Cabe pedido de revogação. Então, quem é a outra parte, ao verificar que foi dada a concessão da justiça gratuita, não agrave, porque não cabe. Você vai pedir a revogação, você não tem prejuízo nenhum momentaneamente, e você pede a revogação. Peticiona para o juiz e peça a revogação. Depois, nós temos o deferimento, o indeferimento, quando o autor ou o réu pedem e o juiz indefere. Do indeferimento cabe agravo, porque causa prejuízo e ele já tem que pagar, então cabe agravo. Deferimento não cabe agravo, indeferimento cabe agravo. Se a parte faz o pedido de revogação da decisão, aí nós temos a visualização que o juiz vai ter que responder. E vai ter que responder dizendo revogo ou não revogo a decisão. Se ele revoga, cabe agravo, porque causa prejuízo. Se ele não revoga, não cabe agravo, vai para preliminar de apelação. 4 espécies de decisões, 2 são agraváveis, as outras 2 não são agraváveis, e nós temos essa visualização. Depois nós temos exibição de documento ou coisa. Produção de prova, aqui eu peço a exibição, eu peço para que o juiz faça a exibição de documento ou coisa. Determine que alguém exiba um documento ou coisa. É agravável? É. É uma possibilidade de produção de prova? É. É a única possibilidade de produção de prova? Sim. E por que essa é mais importante do que as outras? Porque a prova não está no processo. Então, quando eu peço uma produção de prova pericial e o juiz indefere, o documento está no processo, o objeto está no processo, não vai ser feito agora, mas pode ser feito posteriormente. Então, tem essa visualização de que não tem essa importância, e a exibição de documento ou coisa tem, porque não está no processo, eu quero que junte e tudo mais. E pode agravar da decisão que manda exibir, da decisão que não manda exibir. Pode ter agravo da decisão que o réu tem que exibir, que o autor tem que exibir, bem como um terceiro tem que exibir. Então, cabe ali de qualquer produção de prova em relação à exibição de documento ou coisa. Só que não se pode utilizar extensivamente para a hipótese de produção de prova como um todo. Não tem essa visualização. Então, somente nessa daqui. Aí, nós temos aqui a exclusão de litisconsórcio. O que é a exclusão de litisconsórcio? Eu tenho uma ação
que tem vários réus ou vários autores. No saneamento, o juiz pode dizer: esse litisconsorte não merece estar, não tem legitimidade para estar no polo ativo ou não tem legitimidade para estar no polo passivo. E aí nós temos a visualização de que não tem a legitimidade, e se não tem a legitimidade, nós vamos ter aqui a exclusão do litisconsórcio. Pode ser a exclusão do litisconsórcio ativo ou pode ser a exclusão do litisconsórcio passivo. Quem tiver aqui prejuízo vai ter interesse recursal e vai poder entrar com agravo de instrumento. Essa é mais uma hipótese recursal do agravo de instrumento. Para o vídeo não ficar longo aqui, a gente vai deixar para uma outra aula, uma outra ocasião, a gente fazer aqui o restante das hipóteses taxativas do agravo no processo de conhecimento. Sempre lembrem disso, no processo de conhecimento. Sempre digo que gostou da página, se inscreva, está aqui embaixo aqui, você já faz a inscrição. Gostou do vídeo, curta também, tá aqui embaixo. E ao se inscrever, os novos vídeos você recebe diretamente no e-mail e acompanha a página aqui. Tem minha página do Facebook, Professor Vinícius Lemos. Vai lá, curta a página, acompanha o vídeo, as postagens e bons estudos. Bons estudos sobre o novo Código de Processo e até mais.